Fala galera, Insurecast na área, começando aqui mais um episódio. Eu, Rafael Bruno. E Rodrigo Arasaki. E hoje recebendo o nosso patrocinador, Michel da Tráfegos. E aí, pessoal? Michel? Tudo bem? E vocês, tudo bem? Graças a Deus. Obrigado por ter aceitado o nosso convite aí. Obrigado eu. Muito agradecido aí. Valeu. Vamos lá. Vamos desmistificar um pouco esse software de integração, explicar pra galera o que é isso de verdade, né? Eu realmente não faço muita ideia não, mas vamos entender hoje. Boa. E antes de começar nosso incrível bate-papo, vamos aos nossos patrocinadores. Se você é do ramo do seguro de transporte, certamente já ouviu falar da Moraes Veleda. Temos o prazer de tê-la como nosso patrocinador. Hoje, a MV é líder de mercado no gerenciamento de risco e prevenção de perdas, sempre utilizando as melhores tecnologias sem deixar de lado a humanização no atendimento e execução de suas atividades. A Moraes Veleda possui uma software house pronta para desenvolver aplicativos personalizados para você ganhar tempo, reduzir custos e potencializar resultados. A Moraes Veleda vai muito além das soluções habituais, utilizando sua experiência de 23 anos para estar à frente das suas necessidades. Lá eles consideram que missão dada é missão cumprida. Valeu, Veleda! Integrar informações e processos de riscos, controle de jornada de motoristas e logísticas em transportes é com a Tráfegos Sistema. Somos uma fábrica de soluções e softwares. Nossos produtos ajudam empresas a gerenciarem e integrarem processos e tecnologias para monitoramento e localização de objetos rastreáveis, cargas ou veículos. Tudo isso de forma automatizada e de maneira segura, rápida e eficiente, com garantias e resultados operacionais efetivos. Tráfegos Sistemas. Garantimos processos, maximizamos resultados. Isso aí, valeu Tráfegos, valeu Michel. Obrigado mesmo. Conheça a OpenTech, uma empresa que traz com tecnologia soluções para alta performance em gestão logística e gerenciamento de risco. Líder em operadores logísticos em intermodais, embarcadores com operações complexas nos nichos de medicamentos, linha branca, alimentos e frigorificados. Conheça a OpenTech pelo Instagram, LinkedIn ou acesse o site opentechgr.com.br. Valeu! Boa! E finalizando aqui, deixando aqui o agradecimento à nossa parceria com a Roncarate também, deixando aqui a indicação de um livro, As Polêmicas que Permeiam o Seguro de Responsabilidade Civil e a Busca por uma Solução, da editora Roncarate, a autora Bárbara Bassani de Souza. Tá aí, pessoal? Entrem lá no site da Roncarate e busquem seu exemplar. Valeu. Galera, e antes de começar esse incrível bate-papo aqui, recadinhos iniciais, não deixe de se inscrever no canal, no canal do YouTube, deixar aquele like maroto, compartilhar com os amiguinhos e clicar no sininho lá para você receber as notificações com os vídeos novos. E falando em like, tá rolando já o negócio do Gabriel aí, hein? É verdade. Se chegar a 50 curtidas, a gente sorta a parte 2. Se não, não sai. Foi um bate-papo incrível, gente. Entra lá no Seguro de Agro, lá, deixa a curtida lá também, além de deixar aqui. Ah, e deixa eu falar também, tem o nosso também canal de cortes, que é o Insure Cortes, e tem os shorts também, que a gente tem divulgado, uns trechos bem legaisinhos, bem curtinhos mesmo. Deixa aquele like, tá bem legal, tá bem engraçado, com temas bastante interessantes aí. Boa. E pra quem quer patrocinar a gente, patrocínio@insurecast.com.br. Não quer patrocinar, mas quer contribuir, tem aí os botõezinhos de valeu e também do superchat. Contamos com a sua ajuda aí. Deixa aquela força. Vocês estão curtindo, querem incentivar a gente a continuar trazendo pessoas bem interessantes aí, né? Dá aquele jogo, né? Uma ajudinha aí. Boa. Valeu. Michel, obrigado, cara. Obrigado por ter aceitado. Obrigado por ter vindo lá de Chapecó. Caramba, vamos tirar o cara de lá pra mim até aqui. Aquele dia foi louco, né? Sem Chapecó. Porque o pessoal costuma falar, né? O cara fazer software não é fácil, fazer software em cidade pequena é um desafio maior ainda. Né? Porque cidade menor, né? O acesso às coisas é um pouco mais complicado, né? E foi legal ter vindo para São Paulo sem conhecer ninguém e começar a bater nas portas aí. Imagina. A gente fala na sequência aí disso aí, mas São Paulo foi o primeiro desafio. Boa. Né? Mas conta um pouquinho da sua história também, Michel. Quem é você? Como que você entrou nesse mercado? De onde veio, enfim? Então, sou formado em ciência da computação, especialização, iniciei mestrado nessa área. Fui professor acadêmico de universidade. Tem uma história longa com software, né? A gente comentou um pouco antes aqui, né? Tipo, era meio aceleradinho, né? Quando era pequeno, então uma forma de aprofundar a concentração, meu pai disse, vou botar esse moleque aí que não aguenta fazer coisa aí, programar, né? Me botou num cursinho com 12 anos. Mas seu pai tinha alguma coisa a ver com TI também? Meu pai, ele era
técnico contábil na época, assim, era a formação, tava começando ciências contábeis e tal. Entendi. E aí o velho foi o primeiro setor naquele frigorífico Chapecó, que Sim, é antigo, lá da região, assim. Foi patrocinador até do Guga, assim. Um troço, escalou legal, assim, no Brasil, na época. E o pai fazia parte de emissão hoje seria documentos fiscais, né? Manifesto e conhecimento, mas na época era setor de expedição. E aí, pô, dava muito trabalho, caminhão esperando, e o pai foi o primeiro setor a implantar tecnologia, né? Então, assim, telinha escura com caractere amarelo. Aí tinha o jardim de infância lá do lado, 5 aninhos, ia lá e ficava teclando aquele troço bloqueado lá, achava o máximo, né? Esse piá leva jeito pra tecnologia. Deve ter pensado, né? Com certeza. Me enfiou num curso de programação. Aí com 12 eu comecei a programar, na época. Caraca. Era linguagem COBOL, a gente fazia... O custo computacional era muito grande. E aí a gente fazia desenvolvimento em folha de codificação para depois usar o computador e jogar o teu programa para lá para rodar. Então, Caramba! Primórdios aí do negócio, né? Nem lembro quantos 500 anos isso, mas é louco. Então, assim, comecei super cedo, dei uma pausa, né? Fui até atleta de xadrez, assim. Aí depois voltei para eletrônica, onde eu me aproximei mais de redes, né? Aí fiquei muito tempo trabalhando com redes, segurança, tem uma bagagem nessa área também. Né? Aí depois eu caí para o desenvolvimento, né? Aplicações, aí já juntei conhecimento de segurança também. E aí, na área de transporte, o desafio iniciou em 2002, assim, né? Tinha uma relação de amizade, assim. Então, aquilo me aproximou do transporte. Consegui desenvolver um trabalho lá por um tempo. A gente aprende muito, né? Então, bem legal. Ensina, aprende, né? É a caminhada do profissional, né? E aí tive contato com o mercado de transporte, né? Que é um mercado muito amplo, né? E aí, com isso, comecei a ter percepções de que tinha muita coisa que podia melhorar, né? E aí foi o começo da ideia, né? Então, lá atrás, tive contato com o gerenciamento de risco, com a logística, fiz sistema para controle de temperatura, aprendi dentro da câmara fria como é que funcionava. Caramba! Mas o sistema que você fez foi o sistema para controlar, para monitorar a temperatura? Também participei desse tipo de projeto num trabalho antes dessa criação da Tráfegos, né? Que bacana. Então, tive 2 empresas de software antes da Tráfegos, né? Trabalhei com B2B, né? Parte de marketplace, medicamentos e compra coletiva. Então, juntei esses conhecimentos aí também, né, no futuro que virou a ser presente, né? Hoje a gente está muito focado também na relação com a logística e com toda essa cadeia que a NSTech hoje ampliou o potencial da Tráfegos. E essa veia, assim, de montar? Você montou 2 empresas antes e veio a... Cara, eu acho que tem muito a ver com o lance familiar, assim. Meu pai e minha mãe, muito tempo colaboradores, né? Mãe se aposentou professora, tinha o sonho de ter um negócio dela. E o pai também, né? Pô, vendedor, nas horas vagas, né? E aí eu vi aquilo, acho que me influenciou muito a pensar em ter algo, né? Então, a gente faz quando pode, né? E como pode, né? Então, saí muito jovem de casa, né? Com 18, fui fazer graduação, morava sozinho. E, tipo, vou fazer alguma coisa para melhorar a minha vida nas horas de folga. Então, trabalhava na universidade, que eu cursava ciência da computação e inventava coisas, né? Fazia software em casa. Não tinha nada para fazer das 6 à meia-noite, né? E aí... E quando eu falava isso pros meus alunos, cara, os caras falavam, pô, você é louco, meu? Você vai fazer o quê da meia-noite às 6? Faz alguma coisa pra você, né? Porque eu trabalhava até às 10h45 da noite. Nossa. Eu estudava pela manhã, então super cedo, né? Ciência e computação não é um curso que a gente faz para brilhar o olho, né? Só tem homem lá, praticamente. No Sul é assim, né? Mulheres, quando são da computação, são escassas e normalmente muito boas programadoras, né? Então, foi bem legal a minha relação. No 5º período tinha 5 pessoas no meu curso, era muito punk. Nossa Senhora. Muito punk, assim. A gente tinha professores que vinham da Federal de Santa Catarina, então os caras achavam que estavam na Federal, passavam em cima o rodo geral, assim, né? Chacoalhavam, jogava a peneira fora, semestre seguinte já reduzia. Aí, quando vai chegar no último ano, escasso. Minha turma se formou em 5, né? De 50. Nossa. E é quanto tempo o curso? 4 anos e meio. Nossa Senhora. É uma pauleira. Então, ciência da computação é bacharel, né? Você vê todas as áreas e aí escolhe uma para se aprofundar, né? Entendi. No meu caso, eu fui para desenvolvimento, programação web, segurança em programação.
E Michel, e como surgiu, assim, deu estalo pra você, assim, cara, vou entrar no mercado segurador, assim, vou desenvolver tecnologias pro É mais pro mercado de gerenciadora de riscos, Gerenciador de né? risco. assim, E explica um pouco Tive também sobre uma a Tráfego. experiência numa boa empresa, né? Como desenvolvedor, né? E depois acabei tendo uma experiência executiva também nessa empresa. E isso me propiciou ver os dois lados, né? O desenvolvimento e a visão de negócio. Foi bem legal aprender lá. E depois disso eu comecei a perceber que tinha algumas coisas no mercado que precisavam mudar, né? A gente teve uma experiência, né, bem interessante de chegar numa segunda-feira como gestor do negócios com um colaborador que disse, deu problema aí. Roubaram o caminhão. Aí a gente foi ver o troço. Como assim, Você viu né? que deu alerta? Vi sim, vi que deu alerta. Você não fez nada? Não fiz nada. Por que você não fez nada? Fui tomar um café e esqueci. Sério, meu? Você esqueceu, cara? Mas era um caminhão, 400 mil. Você não fez nada? Fiz nada. Tá, mas e aí? Quando o colaborador não quer fazer nada, o que você faz? Aí a gente olhou pra ele. É sério isso, cara? Não tô fazendo minha parte, né, cara? E aí eu digo, puta merda, né? Que dor, né? Uma dor absurda, Isso né? que é o gestor ali da central, o gestor da empresa? Acho que era um falha, operador, né? né? Tá bom. operador, Não, aí. mas o cara que falou, o colaborador... Tinha o gerente junto, Entendi, né? Porque tá a situação ali. era grave, né? Tipo, Claro, pô. Claro. Aparentemente Pô, tinha falha operacional, né, cara? Perfeito. O cara, não fez o trabalho dele em tempo certo, possivelmente, né? E aí eu comecei a perceber isso, né? Pô, que coisa, né, cara? O cara chega na empresa como gestor, como diretor, e toma um susto desse de manhã, assim. O colaborador decidiu que queria sair daqui a pouco da empresa e não fez a coisa que deveria. E aí, como que faz isso funcionar? Como que o cara não passa mais por isso? Né? Era um dos desafios, né? Uma das dores que eu percebi rápido, assim, né? Tipo, como é que resolve? Outra coisa. Cara, o cara opera uma tecnologia. Aí lá, vai, 2003, 2004, 2005... A gente tinha uma série de tecnologias ebolindo, né? Vindo para o mercado de forma consistente. Muita antena funcionando, muito projeto novo, né? O mercado estava em pleno crescimento, né? Aí, ensina operador, ensina supervisor, ensina gerente. Aprende a rastrear uma tecnologia, aprende em outra. Putz, saiu o cara. E agora? Treina tudo de novo. Mas aí aquele Esse cara... gap, né? aquele cara conhece bem tecnologia... o outro conhece bem B. Putz, quem é que eu boto no final de semana? Eu tenho que dar férias pro cara da A. Putz, o cara da A de férias, quem é que vai... não conhece. Putz, vai um mês pro cara conhecer. Como é que pode? Então, outra dor, né? Turnover alto nessa área aí, né? Porque é uma área nervosa, né? Sim. De risco, super nervoso. Então, a gente olhou para esse mercado lá atrás e viu que essas dores eram comuns. Nas empresas de outras regiões elas existiam, falta de garantia operacional, turnover alto, como que o conhecimento é dissipado rapidamente, né? Tipo, troca 2, 3 pessoas, a qualidade operacional vai lá embaixo, né? Sim. Então, quanto maior a equipe, mais turnover, né? E aí, em mercados como a região sudeste, que tem muitas empresas do segmento, às vezes rouba-monte, né? Pega um bom funcionário aqui, o cara sai para um desafio novo, enfim, né? Se perde muito conhecimento, né? E aí aquela história, né? Treinar em uma plataforma sempre mais produtivo do que em várias. Né? Esse é um outro fator que era uma dor comum, né? E aí em 2008, quando eu deixei de ser executivo de uma empresa de gerenciamento de risco para montar um projeto, a gente iniciou até com RP, na época para uma empresa de açaí e tal, né? Porque tinha um vínculo com a empresa de gerenciamento, eu eticamente não faria software. Aí depois disso, quando me desliguei de lá, eu digo, vou olhar para aquele cenário, porque no frigir dos ovos tem... Se ele tem esse problema... se ele tem esse problema, aquele que eu conheço ali de Santa Catarina também tem, o outro tem também, deve ser uma dor geral, né? E ninguém tá pensando nisso, por que que eu Por que não, né? Aí como que eu acho esses caras, como que eu faço as parcerias com as tecnologias, aí os desafios começaram, né? Brasil empreender não é para poucos. É uma situação mais difícil. Isso é verdade. Sem capital também, né? A gente começou uma empresa com 5 sócios, né? Sem capital nenhum, né? Então foi um desafio bem grande, assim. Tá louco. Bem legal. Não, e outra... Já coragem, né? E você abre uma empresa que
Chapecó, certo? Você começou lá também a empresa. Exatamente. As gerenciadoras, a grande maioria Não tá tá lá. espalhada, né? Não tá A lá. maioria talvez esteja aqui em São Paulo, mas você tem... E aí? Assim, 2 desafios que foram os grandes do início, assim, tipo... eu tinha contato com as empresas de tecnologia quando eu tinha um cartãozinho. Aham, Legal. Agora o cartãozinho não é mais aquele. perfeito. Agora é o cartãozinho da CHP, né? Que é a razão social, a gente usava CHP. Né? O Tráfegos acabou ficando um pouco mais conhecido depois, a gente adotou o nome fantasia Tráfegos, né? O tráfego seria o nome da plataforma. Da plataforma. Tá. Exato, né? A razão é CHP, né? Soluções em Tecnologia. Então, desafio número 1 foi vencer a barreira, né? Tipo, tá, beleza, você é o Michel. Michel da onde mesmo? Ah, da CHP. Ah, pois é, cara, eu tô com a agenda meio apertada aqui, me liga na semana que vem. Não, mas é que a gente tá com uma oportunidade. Mas me liga na semana que vem aí, a gente vê se você consegue te receber. Não, mas é que eu tô aqui em São Paulo e tal, você consegue me receber? Sem Me liga na grana. semana que vem aí, a gente vê daí, tá? Legal. E aí, né, sem verba e correndo atrás, né? Então, assim, eu lembro até, na época, super profissional, assim, foi o primeiro cara que abriu oportunidade foi o Brás, né? Vocês Que conhecem? legal, velho. O falecido Brás, nosso amigo, né? O Brás diz, pô, Michel, que legal, cara, você tá empreendendo. Pô, vem aí, cara, vem aí. O Braz era um cara o cara top, incentivador, né? né? velho? É. Incentivador, excelente profissional. E eu brincava na época com a empresa que ele trabalhava que, pô, às vezes a gente quer ter uma reunião mais tensa pra brigar e tal. Pô, tá tendo problema aqui. Não manda o Braz, Manda o você. Braz, Pô, acabou, Braz é né? gente boa, Puta cara. gestão de crise, ele sabia Nossa, lidar. velho. Cara, É mesmo. você vê. Era um cara top. né? Aí, assim, quando eu abri a porta pelo Brás, eu digo, tá, daí a gente já tá integrando com tal tecnologia, aí você, de repente, não quer fazer parte do negócio, a gente queria integrar com vocês estão vindo bem e tal. Ah, legal, você falou com o Brás e tal. Tá integrando com eles também? Não, vem aí, a gente conversa. Que bacana, Ah, já muda o cenário, né? Aí tinha o outro Legal, problema. O cara Como- abre porta. como que eu chego no cliente? É. Aí aquela história, você é quem mesmo? Ah, não, mas como que você chegou no meu telefone? Ah, eu falei com o pessoal da companhia. Ah, da companhia? Não, vem aí, a gente recebe. Né? Então, eu usava aquela estratégia de vendedor assim, Tem que ter, né? Dona Maria, A prospecção que faz pura. limpeza. Não é aqui, mas tem a Rosângela ali que faz limpeza. Ah, legal. E na verdade você só tava procurando a moça da limpeza, né? Então eu usava a estratégia de informação para poder chegar no cara, ele te atender e tal. E aí a gente fechou o primeiro cliente, acho que foi início de 2009, né? E aí nessa época veio 2 pessoas para investir na CHP, Ah, né? que legal. Aí a gente já ficou minoritário já de cara, assim, porque... Mas empresa já do ramo de tecnologia pra a gente não sabia, né? logística. O que esse cara tá fazendo aí, né? Quem... Não, que eu tenho 30 mil terminais vendidos e tal. Bem interessante a história, assim. O cara realmente é um cara de negócio, assim. A gente é amigo até hoje. Foi bem legal enquanto estivemos juntos, assim, mas... Ele não tá mais no negócio. Não, assim, lá atrás ainda, a gente acabou que a outra pessoa de investimento saiu por motivos pessoais, foi super justa com a gente. E aí, na época, a gente não tinha 2 clientes, tinha um só, né? E aí tinha que devolver dinheiro. Sim. E aí, como é que faz? Aí eu peguei a física e fui lá, né? E aí, gerentão, meu amigão, quanto você quer? Ah, e o sócio tudo melhor. Mas não, onde é que a gente vai pagar isso? Eu falei, cara, fica tranquilo. Fica tranquilo que a gente vai vencer. Aí, quando saiu um investidor, o outro ficou desconfortável, né? Putz, tô com 33%, aí eu fico minoritário, vocês vão tomar decisões, se você quiser me devolver também, eu digo, putz, lá vou eu pro gerente de novo, né? Nessa época, a gente acabou fechando um segundo negócio, né? Que estava em andamento, né, desse investidor vendedor, né? Foi a Boni. E aí, seu Ciro, né? Um grande amigo aí, deu aquela oportunidade pra gente validar o produto lá com ele. E aí começou a história, né? Fizemos um projeto para uma ferramenta integradora, né? E a gente vai falar um pouco disso, porque a gente resume muito mal o que é o integrador, né? Exato. Eu costumo dizer que o integrador ele é uma tecnologia... É uma tecnologia que não tem que aparecer, né? Se ela tá madura, não é de integração que a gente vai falar, né? Perfeito. E a gente fala mais sobre isso, mas a dificuldade de vencer barreira no início foi grande, assim. Cara, então a primeira... Chegar na tecnologia e nos clientes. A primeira oportunidade veio através da Boni. E hoje... É uma parceira, uma sócia, Olha né? só. Legal. Tem objetivos diferentes, né? A Boni lida com gerenciamento de risco, a Tráfegos lida com produto de sistema, né? Então, mas somos do mesmo grupo hoje, né?
Bacana, bacana. E explica um pouquinho, assim, o que foi a concepção do integrador Explica o que é integrador primeiro. e o que é. Então, o mercado fala muito integrador, né? Sim. Sua ferramenta é integrador, né? É integrador. Aí, né, vamos resumir, né? Quando a gente tá fazendo aqui o nosso podcast aqui, alguém tá preocupado com a mesa ou com o que tá aparecendo em cima dela, né? Eu usei um exemplo antes, né? Aham. Boa. Então, a parte de integração de produto, ela tem que ser transparente. É uma camada que vai ligar cada tecnologia com o seu potencial, né? Porque a gente sabe que tem um localizador que só te dá posição, mas você vai ter um equipamento super completo, híbrido, LoRa 1, do Sigfox e tudo mais que oferece hoje de tecnologia aí, radiofrequência e tal. Então, aquele equipamento completo tem que respeitar a característica dele e o equipamento simples tem que respeitar a característica dele, beleza? Mas isso tem que ser transparente para o usuário. O usuário não tem que ver isso aí. O usuário tem que ver o negócio. E aí é onde começa o desafio, né? Tipo, você ter uma ferramenta que oculta, vamos falar assim, né? Que deixa transparente para o usuário entender o negócio e não se preocupar tanto com a camada, era uma das dores que o mercado tinha, né? Porque se eu tiver que aprender cada ponto específico de um equipamento, não é uma plataforma unificada, né? Então, e ao mesmo tempo o desafio de manter isso consistente a ponto de criar garantias, né, da operação. Saber que se eu enviar uma mensagem para o equipamento que permite uma mensagem, ela foi enviada, foi recebida, né? Aí vinha aquele mito, né? Tipo, seu relatório é aceito pela companhia. Muita pergunta, né? Sempre, né? Seu relatório é aceito pela companhia. Tá, mas o que o meu relatório tem que expressar para ser aceito na companhia? Ele tem que saber se foi enviado pela tecnologia. Então, quem tem que me dar o recibo de que recebeu o dado? Sou eu ou é a tecnologia? E aí, outro mito, né? Quando a gente manda uma informação, a gente recebe uma confirmação. É um protocolo, é um mecanismo. Hoje, quase tudo web service, né? APIs que a gente fala, né? Me manda a documentação da sua API, né? É um termo muito comum, né? Eu venho da área de software, né? Então, o desafio de estar bem implementado. Às vezes, a gente pega negócios e negócios, empresas consistentes que têm uma documentação, que têm uma boa característica de desenvolvimento, e empresas que vão fazendo Web Service 1, versão 2, versão 3, e tudo muda. E nada com consistência. Então, a gente passa que a gente criou até uma característica própria da Tráfegos Works, assim, tem que homologar lá na Tráfegos. A gente não homologa nada, né? A gente, na verdade, conecta e diz qual é o recurso que o cara tem, o que a gente consegue atender. E a camada de integração, basicamente, é um middleware, né? Uma camada intermediária, que vai tornar para a camada de negócio que está em cima da mesa, né? Transparente. Quero operar tempo de espera. O que tempo de espera é pro rastreador? Né? O usuário não tem que se preocupar com isso. É aí onde fala integrador, mas na verdade é um produto sobre uma camada de integração com N tecnologias. Quando a gente fala objetos rastreáveis, é porque no escopo inicial a gente não pensava em rastrear caminhão. A gente pensava em rastrear coisa, né? Eu lembro que tive um contato com uma empresa bem promissora aí da área de iscas, né? Foi uma das primeiras, né? E falando com o fundador na época, acho que fez um joint venture com a Sascar, né? Foi bem legal para eles lá. E o cara disse, mas o que você faz, né? Você falou objeto rastreável, né? Então, a gente se preparou como produto para localizar coisas. E aí, quando a gente fala de localizar um veículo, um atributo do rastreador é o veículo. E o rastreador é o meio, né? Você integra o dado ao rastreador. Perfeito. E aonde? Na camada do meio do tráfegos. E todas essas empresas de tecnologia, assim... Quer dizer, o integrador, você consegue trabalhar com todas as empresas de tecnologias? Ou tem empresas que você fala, puta, isso não dá? Não, acho que... Ou é tudo moldável? Não, na verdade, assim, muito baseado em informação técnica, né? A tecnologia A ou B, o que diferencia é a camada de integração do lado dele, né? Quando a gente fala integração, imagine uma porta com duas fechaduras, a de dentro e a de fora. Se ela tá trancada, você não tem usuário e senha, quem tem que te dar esse usuário e senha é a tecnologia, quem é responsável por abrir a porta é a tecnologia. E aí o que ela deixa passar e o que ela devolve, né, por aquela porta, é ela que escolhe. Então, se ela tem um sensor de temperatura, ela vai te devolver uma faixa de temperatura. Se ela tem um atuador, que é uma trava, ela vai te devolver uma informação do status da trava, violada ou não violada.
E aí você, entendendo essa informação, faz o que tu precisa com ela, né? Se esse veículo, por exemplo, tivesse em viagem, com ignição ligada e uma violação de um determinado atuador acontecer, o que se faz? Aí sobe para a área da companhia a conversa. Né? O que eu faço quando aquilo acontece? Né? Que tipo de ação eu tomo? Como que eu faço? O sistema passa a ter essa inteligência por trás, daí, que é a camada de cima da mesa. Como que eu ajudo a não ter aquela reunião do início da manhã, onde o cara disse, não fiz nada. Mas por quê? Porque eu não quis. Pois é. Né? E aí, o sistema faz. Entendeu? Aí o sistema... Esse sistema, eu tô aqui de leigo mesmo. Mas vocês me corrijam aí. Mas... Isso que você é japonês, hein, meu? Desculpa. Esse sistema, ele é um sistema, tipo assim, ele é um bot, assim, vamos falar, você fez uma inteligência artificial. Isso. 7º período meu, eu fiz um trabalho de conclusão de curso lá em IA, né? Aí na época, já faz bastante tempo isso, acho que era 1999, né? Então, tipo, a IA não estava fácil como hoje. Hoje a gente tem muita biblioteca pronta, coisa que você pode utilizar componente para desenvolver. Assim, não é trivial, mas não é nem de perto o que era, né? 20 anos já de IA, né? Então, hoje a gente tem inteligência artificial até no app, né? Que fala com você muitas coisas erradas, faz coisas erradas também. Liga no Netflix a TV quando você não quer ver. Né? Enfim, né? Tem a IA comercial e tem a IA que de fato faz diferença, né? Eu acho que hoje a gente está muito no comercial e algumas coisas de fato estão começando a fazer diferença na vida das pessoas, né? O Tráfegos, ele não partiu da IA para isso. Então, a gente qualifica mais ele na camada de ser um especialista. E para ser um especialista, ele tem que ter regras suficientes para que um especialista possa atuar nele, configurá-lo para que assim traga resultado. Então, como a gente sabe que o gerenciamento de risco não é trivial, né? É uma área complexa, exigente, né? Com muita coisa, né? A gente acaba muitas vezes até ensinando o bandido, né? A melhorar a si próprio, né? Para poder fazer melhor o trabalho dele, né? Porque cada vez mais a gente está correndo atrás de evitar, né? Então, cada vez mais a ferramenta progride, né? A gente começou a primeira versão com 30 eventos de risco integrados para 4 tecnologias. A gente hoje tem umas 8.000 versões de equipamentos, eu acho. Caramba! Perto de uns 52, vamos falar assim, fabricantes, porque nem todo mundo fabrica, né? Mas empresas que atuam no mercado são mais de 50 integradas na plataforma. Cara, e a gente vai desde o localizador ao rastreador ali de fato. Exatamente, desde um localizador até um rastreador complexo, assim, bem qualificado, como tem vários. Entendi. Né? Tem empresas aí com mais de 200 mil antenas, né? Tira uma dúvida, Michel. Quando uma gerenciadora ou uma transportadora te contrata ali com foco em gerenciamento de risco, essa parte da configuração que você comentou, na hora que der esses alertas aqui, o que eu faço? Quem que decide isso? Você auxilia o cara a programar? Boa. Eles que configuram sozinho? Muito boa, assim, nenhum dos meus clientes pode dizer que eu disse para ele, bloqueio automático. Você não vai ter nenhum diretor de GE, sou amigo de vários, que ouviu isso da minha boca, entendeu? Tipo, não gosto de integrador porque ele faz tudo automático. Na verdade, a ferramenta, ela no caso da Tráfegos, né, super flexível. Então, o nível de especialização que você quer dar para ela, você dá. Né? Eu quero fazer uma cadeia toda de evolução da operação, saber que aquilo aconteceu em cima do sim ou do não, progredir a automação. Então, ele é um sistema especialista, ele ajuda o cara a tirar o trivial, né? Aquela coisa que é sequencial. Tipo, você imagina uma operação lá de 1.000 caras para liberar às 5 da manhã. Pois é. Né? Como que faz isso? É muito trivial, ao mesmo tempo, perguntas similares para se fazer para o equipamento ou para a pessoa, né? E equipamento. E aí, estando tudo ok, esse troço tem que funcionar rápido, né? E como que faz com o ser humano para funcionar rápido 1.000 equipamentos? Se ele tiver um intervalo de tempo curto, isso dificulta muito. Né? Aumenta muito a carga do ser humano. É aquela pergunta do tipo, mas o integrador deixou o operador burro, né? É bem complexo isso, né? Eu acho até que é forçar a especialização do profissional. Porque se ele ficar mandando só comandinho, né? E o que eu olho aqui naquele PGR, né? O que eu tenho que fazer agora? E aí, nessa situação, eu tô sendo repetitivo, ele tá ficando burro sendo repetitivo. Se eu tirar o trivial, que é o
tá tudo certo, libera, porque eu verifiquei, os status estão todos certos, o veículo tá onde deveria estar, tá posicionando, tem contrassenha, enfim, né? Uma série de coisas que Ele são... sai do automáticozinho pra pensar no que fazer. Ele vai ter na tempo exceção. pra olhar e dizer, caraca, tem uma exceção aqui. Eu vi que estranho. Esse cara parou, respondeu que tava tudo bem, né? Com uma contrassenha ou uma forma como foi feito, né? Enfim. E parou de novo. E agora eu tô com uma perda de sinal. O que você acha que é? Né? Tipo, né? Pra nós, assim, tá Sim, bem, entendi, tá bem já. óbvio, né? Agora já é ação, né, meu? Mas aí, e aí? Né? Então, se eu tô fazendo 1000 liberações naquele momento, qual é o nível de especialização que eu vou dar para aquele caso? Entendi. Chama Vai o ficar supervisor ali. para olhar aqui. Vai ficar... Você vai qualificar o cara, porque ele vai ter mais condição de ser mais assertivo, vai se especializar mais em problemas mais reais do que aquilo que está dentro do normal. E a ferramenta que permite integrar e encadear essas soluções facilita muito a vida, né? Da sobrecarga, muitas vezes, que eles têm, né? Agora, o Michel, dentro desse assunto aí do operador mais burro, né, digamos assim, muito foi se falado, né, era não sei se um preconceito, um mito de mercado, pô, o software de integração automatiza tanto o processo que, quando cai o sistema, o operador não sabe o que fazer. Quanto disso acontece, de cair o sistema? Eu não sei se é o tráfego, se é o sistema de... Porque eu acho que, normalmente, quando vem a tecnologia para você, não é... Às vezes a tecnologia tá lá funcionando no sistema dele, mas cai a integração, que eu acho que eles chamam, não é isso? Esse é outro mito. Vamos lá. Quando você está comunicando com uma ferramenta, tá? Para pegar as informações de determinados rastreadores, você está comunicando com o software da tecnologia? Não, você está comunicando com o veículo. E aí? Você tem dúvida, né? Você tem dúvida. Eu não sei. Legal. Então, assim, dúvida, nem sei. Isso é um mito muito grande. Às vezes o cara abre um chamado na trás para dizer, eu tô com todos os veículos aqui posicionando no software, mas não está integrando na ferramenta. Você verificou como é que está o web service? Se está funcionando? Tem uma ferramentinha lá que você vai lá, conecta lá, ele te dá se está recebendo o pacote. Vai lá. Pois é. Eu cliquei aqui, mas está dando uma mensagem que não está vindo nenhum pacote. Entendi. Então, você está comunicando com o web service, que é um canal diferente, muitas vezes, do que o próprio software da tecnologia utiliza. Em sua maioria, os sistemas, eles não comunicam o próprio sistema com o próprio web service. São canais distintos. Né? Então, sua maioria hoje no mercado. Então, o cara está rastreando numa tecnologia de software, e se comunica com uma infraestrutura própria daquela tecnologia, né? Inclusive até a ponta final, que seria o veículo que está atrelado ao rastreador, mas por algum motivo, ou de infraestrutura, ou até mesmo muitas vezes de software integrador, não está integrando informações pelo canal de integração. Então, são coisas distintas, e aí são controles totalmente distintos, né? E isso passou a trazer para o jogo a confiabilidade. Como assim? Porque eu sei tráfegos e qualquer outro, vamos pensar assim, se ele implementou corretamente, que o dado está chegando. Se o dado está chegando, é porque eu estou perguntando para você, e aí, você recebeu a folhinha? Tô com ela em mãos, legal. Você está conseguindo ler? Não, está corrompida, não consigo ler nada. Eu sei a hora que eu te perguntei, eu sei o que você me respondeu. E se você me respondeu que você não está conseguindo ler, é porque tem algum erro no dado que eu te mandei. E aí, onde é que está a responsabilidade? E isso é uma coisa que eu espero, é uma aposta, que o mercado tem muito a evoluir ainda. Né? Trazer isso para a camada do público, do negócio, para que as pessoas saibam que é nítido hoje. Né? Se eu conectei, que horas eu conectei, se eu conseguir pegar dados, onde é que eles estão. E entender que o software de integração, ele é uma realidade hoje. Tem. Agora, eu não sei, aí eu tenho minhas dúvidas mesmo, Michel, e fica à vontade se você tiver uma opinião sobre isso, se a galera das tecnologias dá a mesma importância para esse canal da web service que você chamou, né? Porque assim, sempre... Apimentando a discussão, hein? Não, porque sempre que cai, volta para mim essa discussão. Não é que... você pode monitorar no meio da tecnologia. Não posso dizer que não tá dando o que tá dando, porque eu não sou da tecnologia. Claro. Mas o que a gente consegue é exibir meios de que ele saiba que aquele recurso que existe muitas vezes no hardware não está disponível. Né? A gente sabe que tem... A gente passou uma situação bem interessante, né?
O cara queria ver os indicadores, companhia de seguro, quer ver os Perfeito. indicadores, legal, né? Muita gente se mexendo nessa área e tal, né? Patrocinador ainda, inclusive, fazendo um trabalho bom aí, né? E aí, tipo, como que faz para produzir o indicador? Tem que integrar, meu. De onde é que tá vindo a informação do rastreador? Tá integrando também, né? Então, fala o tráfego é integrador, mas não é só o tráfego que integra, né? Tem N softwares que entregam. Então, para produzir um indicador, eu tenho que estar conectando alguma informação no sistema legado do cliente, né? TMS, RP, enfim, né? Próprio... Quer mais água? Eu quero. Então, a informação está vindo de algum lugar. Se ela está vindo, você tem que saber como que você guarda para provar que ela veio. E se você está mandando um dado de volta, você tem que guardar um recibo, né? Quando você paga, você não quer a nota? No web service é a mesma coisa. E na tecnologia, diversas elas trabalham com uma seriedade muito grande nesse aspecto. Ela te fornece um ticket, um identificador único para cada comunicação que você realiza. E isso é o que eu digo que está melhorando, entende? As pessoas estão se preocupando em entregar informações fidedignas, receber, dizer que, não, recebi o comando aqui, entendeu? Entregar um ticket que aquele comando vai ir. O cara quer mandar o comando pelo canal de integração, ele é o responsável por abrir a porta do lado de dentro, então ele tem a responsabilidade, corresponsabilidade com o processo, né? É nítido isso, né? E isso muitas vezes as pessoas desconhecem, assim, problema do integrador tráfego, problema do integrador N. Não, se eu não estou recebendo o dado, o problema não é do integrador. Pode ser da infraestrutura, pode ser da internet, pode ser qualquer um, menos... Ele é tudo via web isso aí. Via né? web. E deixa eu perguntar uma coisa, Michel. Até pelas questões de hoje em dia, não existe um risco de um ataque cibernético? Bem importante falar disso. Como que vocês estão preparados Bem importante pra falar isso? disso. Com A gente, quem? inclusive um aprendizagem, tu vê que a gente falou, logo que fez a fusão com a Inestec, a gente, né, publicou o mercado, né, e tal, né, e aí muita gente hoje, parceiros, assim, clientes, vem, como é que tá melhorando, o que vocês estão fazendo em conjunto, né? Tem um monte de coisa na camada de negócio que está sendo feita, e uma coisa bem legal é o trabalho que a gente está fazendo em cyber, né? Então, assim, é muito séria essa questão, assim. Sim. Já teve muita gente grande tendo dor de barriga grande por causa disso, né? Perfeito. E a gente não pode dizer que pô, a gente... Nosso CTO hoje lá tem menos cabelo que eu, se bobear, e tá sempre preocupado com essas questões, né, cara? Porque, pô, imagina se esse troço ganhar o tamanho que ganhou, né? E agora a gente passa a ser mais visado ainda, né? Então, lá atrás, quando a gente botou a primeira versão web da Tráfegos, né, que a gente era carreira solo, né, a gente já tinha essa preocupação até pelo meu egresso acadêmico, né? Então, tipo, algumas práticas de desenvolvimento eu já cobrava da equipe, ou mesmo fazia nas primeiras versões do software quando codificava ainda, né? Então, era uma das coisas que a gente falava lá atrás quando vendia, a gente está preparado para várias coisas que hackers tentam fazer, né? Dificuldades aí, certificado digital, né? Certificação, entidade certificadora, tráfego já tem isso há muito tempo, né? Tipo, o cara tentar invadir e tal, lógico, né? Você tá tentando fechar e tem gente tentando invadir. Então, preocupação com cyber, ela é uma prática hoje, né? Tem algumas coisas que a gente está fazendo de ordem né, geral do grupo, assim, porque é uma preocupação muito séria com o negócio do nosso cliente, né? Interferir no cara por uma parada de ataque, por exemplo, né? O cara foi lá e trocou o nosso site lá. É complicado, né? Não, e é uma questão de logística, de negócio fluir e de segurança da informação mesmo, que é o teu produto é muito focado para segurança, né? Então, o bicho é um desafio duplo, né? Vocês, aí a curiosidade que me veio agora, Michel, lá vocês pensam em seguro para isso também, não? É importante. Como empresa de software, a gente tem, inclusive, precaução, né? Temos RC, né? Você tem? Legal. Gerenciamento de risco, eu não sei como é que tá isso hoje, honestamente. Tá bom, Porque a gente, por não ser gerenciadora, mas hoje a gente tem a Policy Risco Civil, né? Que bacana, porque, você pode ter uma falha até, daqui a pouco, técnica da tua equipe, né? Claro. E como que isso prejudica o negócio do teu cliente, né? É uma preocupação com o cliente isso, né? A gente tem concorrente, por exemplo, que não tem essa preocupação. Isso. Para nós, é fundamental que a gente tenha condição de, em havendo uma falha, poder dar um suporte para o cliente também, né? A gente até teve um episódio aqui com o Thiago e com a Ellen que foi só sobre risco cibernético, né? O que a Policy cobre, como funciona e tal. Foi bem bacana o papo, né? É verdade. E eu, Michel, ainda dentro desse tema do operador,
Uma outra coisa que me acontecia muito no passado, e sinceramente faz tempo que não ocorre, eu não sei se o software evoluiu para isso ou não, e aí eu queria que você me explicasse. Era o seguinte, o software, na época, e aí eu posso estar tendo uma visão errada, ele trabalhava muito em cima das macros. Chegava macro para isso, ele te respondia aquilo. Chegava macro, sei lá, início de viagem, ele já te mandava as configurações. E assim fluía. Em alguns momentos, durante a viagem, ou enfim, mesmo no início, o motorista lá, em vez de mandar macro de início, ele mandava mensagem de início. Ninguém via. Ele confundia. Ou errava mesmo, assim, errava, ou enfim, tava mal treinado. Qualquer que seja o motivo, Tá. em vez de mandar a macro, sabe o que é a macro? Você aperta, por exemplo, número 1, o 1 chega lá pra ele e já sabe o que é. A grosso modo. Aí, em vez de chegar lá, chegava uma mensagem. A mensagem, os softwares, eu não sei se antigamente não liam, e aí o que era o operador para tratar, acabava negligenciando porque talvez nem aparecesse para ele. Como é que tá isso? Isso acontecia mesmo? Vamos falar de mito, vamos falar de uma resposta que ficou em aberta e vamos dar um pouco de risada. Vamos lá. Bem importante essa pergunta. E aí, vou te perguntar, se você sabe. Todas as tecnologias trabalham com mensagem livre? Todas as tecnologias trabalham. Ou boa parte delas tem. Aí é onde... Que é mensagem lá livre? no sul a gente fala a porca torce o rabo. É. Não sei como é que é em São Paulo, mas lá a porca torce o rabo. Isso não é um fato. Tem gente que tem macro, tem gente que tem mensagem livre, e tem gente que interpreta mensagem livre com macro na tecnologia e não te integra mensagem livre. Então, é bem aquela pergunta de antes, né? E aí? A tecnologia não te integra a mensagem? Não, muita calma nessa hora. Tá. Eu tô te falando que isso não é um padrão. Tá bom. E eu acho que é uma discussão bem legal para ter, de forma abrangente, assim, daqui a pouco num órgão maior, pra gente entender qual é a seriedade. A gente trata isso com uma seriedade muito grande. Quem nos conhece sabe que a gente foca muito e às vezes a gente até dá apertada em algumas coisas, né? Tipo, e aí, dá pra gente melhorar isso na tecnologia? Porque você entrega assim, né? A gente tem uma discussão uma vez com uma tecnologia que o pessoal tava convertendo para web service, né? Eles tinham um software de integração que rodava dentro do cliente, estavam convertendo. Tá. Né? E aí, as dores de barriga normal de botar isso num MVP e transformar esse MVP em produção, né? Mas já estava rodando. E aí, a gente estava implantando uma jornada de trabalho na época e não vinha macro dos motoristas, cara. E cara que tava ali, né? O gerente dele dizia, não, o cara é um cara... trabalha 15 anos com a gente, um cara sério, o cara tá dedicado, ele tá firmando. Aí, sei que rodou gente na época até, de dentro, porque o cara afirmava que fazia o processo certo e não chegava informação, não fechava a jornada e tal, né? E aí tinha esse lance de interpretar, a gente desenvolveu também para interpretar a macro, para saber onde é que tava o furo, né? E não tinha um sequenciamento para pedir um pacote de dado que perdia. Você manja a internet, né? Então, vamos falar, quanto a gente manja a internet, né? Se o pacote sair... né, da origem para o destino, não é uma verdade que ele vá seguir pela mesma rota. Ele pode passar por roteadores e endereços diferentes até chegar no destino. Legal. E se esse pacote tomar uma rota e perder a validade dele, né, tomar um timeout, aquele pacote não chega. E se aquele pacote fizer parte de um conjunto de macro? Não chega a informação. E aí? E aí, nessa brincadeira, estavam perdendo o pacote. Chegava, vamos falar assim, chegava a macro 1, a macro 2, a macro 3, a macro 4... não vinha 5. E aí, o que tu pensa? Que o cara não fez ou que o software perdeu? Né? Qual que é a explicação para isso? Sequencio os recibos e eu guardo todos que eu receber. E aí não tinha um recibo de sequenciamento na tecnologia. Porque era um web service novo. O cara não garantia que chegava lá. E aí, como é que faz? Ah, porque a linguagem que você está desenvolvendo não é compatível. Aí desenvolve outra linguagem. Aí o cliente já, puto da cara com a gerenciadora, né? Sim. Porque o software dela funcionava direito. Aí... foi lá, fez reunião com a equipe de TI, e o cara disse, não, mas você tá fazendo tudo certo, meu. Então eu vou desenvolver aqui também. Aí o cara desenvolveu lá também. Deixa que eu faço isso. Aí o desenvolvedor chegou na mesma conclusão que nós. Tá perdendo pacote, meu. Onde é que tá o sequenciamento de 1 a 1000 aí? Pra saber que não veio um pacote. Ah, não tem essa requisição. Mas como que arruma isso? Então, quem que arruma isso? Quem que arruma isso? O cara que criou o web service. Quem é o cara do web service? Eu ou o fornecedor da tecnologia? A tecnologia que criou o web service para eu conectar nela. É ela que abre a porta do lado de dentro. Entende? Então, se existe a macro, você pode usar. Se existe a mensagem livre, você pode usar. Se esses dois recursos estão implementados no web service da tecnologia, tá ali para você usar. E ambos têm que ter os controles para que você saiba
o que o motorista está usando. Perfeito. Vamos O falar que não assim, pode passar, eu vou falar o termo correto, né? tá? Você pegar uma mensagem livre de alguém que deveria ter mandado uma macro é oficializar uma gambiarra. Você tá pegando um conteúdo de uma mensagem que deveria ter um procedimento que era uma macro. Legal. Perfeito. O tráfego faz isso a longa data já. Mas de pegar a mensagem e tratar isso, Isso. como se fosse macro. Exatamente. Ele vai pegar É aquilo perigoso lá. isso, não é? Claro, é isso que eu tô falando. Qual é a garantia que você tem, sequenciamento daquela informação, gerar um comando de volta, por exemplo? Pois é. Entende? Então, Até porque ele pode ter grafias diferentes. Você tá oficializando uma gambiarra. É. O correto é o correto, independente de como tá feito. Né? Então, assim... Qual a tratativa que você dá pra isso? Esse é o ponto. Porque assim... É difícil, né? Não, então... Digitado é difícil, Então, não é? sim, mas mais ou menos... programar. Porque assim... Mais fácil é usar uma macro. Isso. Porque o cara pode escrever a palavra até errada. Mas Exato. E aí tu tem que interpretar o erro, inclusive. É igual E você tem- escreve exato com Z. Eu já vi difícil com essa, então eu não vou falar nada. Mas dentro disso, o que eu ia falar é o seguinte: um erro não pode justificar o outro. Assim. Não. O cara mandar mensagem é um erro. Agora, eu não ler e não tratar é outro. Qual tratativa que eu vou dar? Aí a gente pode discutir. Se eu vou tratar... Aí agora eu vou vender, né? É, Na nossa plataforma, o especialista que está configurando pode aceitar as duas coisas. Ou aquilo eu não aceito, é configurável. tá. Aí eu posso falar, esse devolve. Ó, mensagem a gente não aceita, manda macro. É Isso. uma tratativa, Mas por aí, exemplo. o especialista, quando ele está configurando o item que vai ser controlado lá no PGR eletrônico lá, ele vai dizer, eu aceito as duas, e aí o sistema passa a interpretar. Tá. Entendeu? Mas aí é você, especialista, Que vai definir... aceitando o erro. É isso aí. Para não travar a operação de logística, por exemplo, sim. isso é válido. No risco eu já acho duvidoso. É isso. Entende? Porque senão você não educa o cara a fazer correto também. Esse é o ponto que Esse eu é o sempre ponto, discuti. Deixa eu perguntar uma coisa. Mas Você eu deixo isso flexível. Então, A decisão é para o gerenciador. especialista. Não digo gerenciador. A sim. gente, respondendo a tua pergunta, né, aquela que você fez e ficou em aberto, a gente faz o máximo para tentar treinar e gerar o conhecimento para a equipe de multiplicador ter condição de fazer o processo. Por se tratar de um sistema especialista, né, tem que ter um especialista. Perfeito. Né? Se o cara entende o suficiente para estar provendo um serviço, a gente subentende que tem um especialista. E normalmente você vê que eles progridem para isso? Eu vejo cenários assim. Algumas empresas não fazem o esforço que outras fazem, consequentemente a evolução é mais lenta. Tá. Né? E aí, assim, aquele cara que se debruça em brincar com o produto, ele começa a entender a vantagem e obtém o resultado mais rapidamente. Aquele cara que faz o básico, às vezes usa o automático, que é a prática que a gente sabe como orientar, mas gosta que o cara entenda, né? Porque eu posso cadenciar todo um processo, mas será que na hora de eu mandar uma interferência no veículo não é importante uma visão especialista? Né? Tipo, levanta a bandeira, sobe para o segundo nível a informação, o cara do segundo nível está olhando o sistema e diz, opa, aqui eu tenho uma coisa estranha aqui. Né? Que é olhar, vamos falar assim, o menos burro, né? Que você perguntou antes, o sistema integrador não corre risco de formar um operador mais burro, né? Então, eu acho que não. Né? Ele acaba olhando mais para aquilo que faz mais sentido, porque o processo que é trabalhoso pode ser feito de forma autônoma, né? Desde que bem configurado por um especialista. Então a gente tenta prover essa... E desde que a tecnologia não caia, né? mas aí... E o futuro é pra isso, cara. É bem relativo, né? Hoje tá todo mundo investindo muito em... Você vê, isso é um problema que eu tenho que me preocupar, eu como seguradora. Esse caso que a gente deu, o web service do cara não tá te entregando a informação. Isso é algo que eu como seguradora tenho que me preocupar? Acontece muito? É pontual? Eu acho sim. É opinião pessoal, né? Considero que estou há bastante tempo, então tem alguma experiência real nisso, né? Mas eu acho que existem necessidades de se criar critérios... E aí, assim, não é uma pessoa que homologa gerenciamento de risco, sabe? Eu acho que dá para criar fácil aí, em alguns órgãos, uns comitês técnicos, para pessoas técnicas olharem para isso com um olhar do tipo... Porque, por ser exato, né? É muito fácil chegar no sino, não. Né? Então, tu sabe que se tu não está comunicando com o teu destino, ou é na origem, ou é no meio, ou é no destino. Né? E aí, como que prover? Quem está usando um web service hoje para comunicar, é transparente isso. Se eu estou tentando conversar com você aí,
e seu microfone estiver desligado, você está me ouvindo, mas não está conseguindo falar. Isso. No web service isso é transparente, ou seja, o teu dado, né, o áudio não vai chegar para mim porque você não está conseguindo falar. Entende? Então é nítido. No web service hoje é nítido isso. Então criar esses critérios, né, do tipo, a gente não aceita mais a interpretação de mensagem livre porque a gente não quer. Entende? Legal que você tem lá no Tráfegos para configurar, mas isso aqui não aceito no risco. Não Aceito educa, um procedimento. Entende? Então, tudo isso já não tem nada de novo. Né? Isso não é novo. Para nós, pelo menos, não é novo. Né? Você está fazendo a pergunta, é porque também não é novo para você. Já vivenciou situações assim, já deve ter passado por avaliações de casos disso. Entende? Então, levar isso com a seriedade técnica. Acho que é um caminho legal. Assim como a companhia hoje trabalha em cima de estatística, né? Para prover valor de apólice, né? E tudo mais, para ver como é que o processo andou, se quem fez errado, o que fez, né? Se paga ou se não paga, né? E todos os trâmites, né, das áreas de vocês aí, né? Tem facilmente como chegar num processo e dizer, legal, aí você vai balizar isso, né? Pô, hoje, por exemplo, tem jornada de trabalho, tem uma portaria que diz onde é que o cara se adequa. E para o cara se adequar, ele tem que ter o software no NPI com registro concedido. E aí, todos os fornecedores de integração têm? Mas não tem ninguém que regula isso? Órgão? Para software tem, né? Agora, e aí? E para software que envolve risco? Pois é. Né? Porque senão chego eu lá, programador do 5º período... E pode fazer qualquer coisa. Faço, entrego para você, vamos falar assim, a preço de parceria e você tá seguro. Né? Então, a garantia sou eu. Michel, deixa eu voltar naquela questão que vocês estavam discutindo sobre a macro. E aí, sei que é um cara de tecnologia, e eu gosto muito disso. Já pensaram, alguém já pensou numa questão hoje se fala muito em voz, comando de voz, em vez de macro. De repente, em vez do cara digitar, dá o comando. Porque uma que é mais seguro pra você dirigindo, ficar digitando. Cara, acho que já tem isso. E um que você fala que o cara reconhece a voz do motorista, que já vincularia aquele motorista, aparece no sistema que é aquele motorista com a voz dele. Roteiro falado, por exemplo. E ele já... Já sabe, né? 2. Mas você entende que no final, isso acaba sendo uma implementação na origem do equipamento, né? Sim. O Motora, o Motora vai falar com o equipamento. Depende da tecnologia. O Motora vai falar com o equipamento. E no final, o equipamento usou um algoritmo para fazer o trabalho de virar um pacote de dados, né? Isso. No caso, um texto. Hoje, o celular tem isso. Exato. Isso foi para uma base de dados e foi para um web service que foi transmitido e alguém utilizou na integração do RP, no TMS ou no integrador. Nem você falou, né? No integrador tráfegos. Então, assim, esse é um recurso que eu, como integrador... eu tenho que fazer com que o usuário final saiba que a origem não é um teclado. Concorda? Sim. O cara agora apertou no botão de microfone, falou lá no dispositivo Tem carro isso hoje? Isso, e aquilo virou, né? Olá, BMW. Isso, exato. Então, qual que é o tempo hoje? Puta, isso é legal pra caramba. Legal pra caramba. Então, assim... chuva, acho que já tem demandas de equipamentos assim, tá? E assim como tem de imagem também hoje. Tem coisa de imagem. Assim, a gente, por exemplo, hoje tem perto de uns 80 eventos do Tráfegos que funcionam baseados em acontecimentos de rastreadores para ligar um DVR. Verdade? Então, assim, tipo, dependente de que rastreador o cara tem, por exemplo, lá no cavalo, se ele tem um DVR, eu vou acionar o DVR do cara porque aconteceu uma determinada situação que o especialista configurou para olhar. Isso é uma boa. No caso de um acidente, assim, ele tá programado pra, sei lá, gerar imagem. O cara teve uma frenagem brusca. Frenagem brusca ligou o DVR. Ligou o DVR que é um viu. Outro equipamento. Porra, animal, cara. O cara fez a frenagem brusca no rastreador da tecnologia A, lá de telemetria, e acionou o DVR que ele tava gravando. Entendeu? Atrás, frente, lateral. Que louco isso. É legal. Isso já é realidade também. Dentro disso, Michel, existiam alguns... Eu não sei se é mito ou verdade, eu deixo pra você responder. Que era o seguinte, o software de integração, ele nivela as tecnologias por baixo, porque às vezes a tecnologia A tem um diferencial que a B não tem, e aí ela não consegue evoluir, não consegue usar, porque você fez o que é padrão para todos. Isso é verdade? Não, isso é mito.
Mito, e eu acho que, inclusive, mais empresas que têm seu próprio sistema também é mito, né? Vamos lá. Primeira pessoa que falou para isso é um caro amigo que acho que tinha uma gerenciadora no Rio Grande do Sul, acho que é. E eu acho que hoje ele faz parte de uma outra maior, né? Acabou fazendo uma fusão na gerenciadora, e ele era um ex-Autotrac, né? Um excelente profissional técnico da empresa, né? E aí ele fez essa pergunta, pô, bicho, mas complicado, você integrar, vai nivelar e tal. Deixa eu te mostrar como é que a gente faz. Então, na nossa ferramenta, desde o primeiro projeto, com 30 eventos, a gente olhou para as tecnologias e disse, pá, bicho, não dá para considerar que todo mundo é igual, né? O cara faz um produto para massificar, né? Tipo, vejam, seu veículo está nesse momento, né? O comercial do cara no Instagram, né? Uhum. E agora os caras estão falando de poder evoluir em mais características, né? Mas aquele cara lá atrás, que já está há muito tempo, que tem empresa consolidadíssima, né? Já fazia isso há muito tempo, e aí ele tem uma série de outros elementos que trouxeram equipamento dele até 2023 com a marca consolidada, com 200 mil antenas. Pô, bicho, eu não olhar isso é um tiro no pé, no meu ponto de vista. É aquela história da mesa. Legal. Companhia de seguro aceita o cara fazer transferência com localizador GPRS? Em teoria, não. Em teoria, não, né? Mas sempre tem o louco, viu, Michel? Legal. É o louco que não vai receber o cheque, né? Beleza, né? Às vezes não é nem isso, né? Mas a gente olha muito para a característica do produto. Novamente, para flexibilidade. Então, assim, quando o cara vai montar um produto, ele tem que pensar como que ele está comunicando. Ele está comunicando com o celular? O objeto localizador dele é um celular? Tu está monitorando gente? Ah, você está monitorando um caminhão e ele tem mecanismos. Legal. Vou controlar esses mecanismos desde que a interface de web service me entregue informações com condição de trocar informações de tudo, né? E aí, se o cara vai selecionar o equipamento errado para fazer a viagem errada, o sistema tem que avisar ele. Uhum. Meu, você está selecionando um caminhão que tem um localizador para fazer uma viagem de 3.000 quilômetros. Você vai ter problema securitário, né? A gente pensou nisso. Tá. Entende? Então, assim, a questão é que o cara que está configurando tem que validar essa ferramentinha lá. Ó, legal. Vou colocar esse controle também, né? Porque se o cara botar na operação como principal o localizador, e eu não vou ter itens de controle de atuação, eu posso ter um problema. Sim. Então, me cabe como fornecedor de ferramenta avisar, criar meios de avisar. Ele te avisa, ó, tráfego, estou criando uma situação nova aqui. E aí você vai lá e se atualiza. Não, é o contrário. O Tráfegos sabe naquelas 8.000 versões. Aquilo é uma versão de localizador. Entendi. E aí ele avisa o especialista que está configurando. Entendi. Isso aqui é um localizador. Você quer mesmo fazer uma transferência? Entendi o que você quis dizer agora, entendi. Ele? Então tá. Você tem um problema aqui securitário. Ah, mas eu quero. Quer? Beleza. Bota a justificativa aí e manda ver. Né? Eu não posso proibir você de ver o site que você quiser no seu celular, né? Embora se a sua mulher pegar você olhando, talvez dê problema. Dependendo do que for, né? Mas você é livre para fazer, você tem o seu livre-arbítrio. Na área do sistema é muito similar a isso. Eu deixo o mecanismo pronto. Eu tive um auditor uma vez que disse assim, cara, você tem que bloquear para não rastrear mais que 50 caminhão em viagem naquela estação. Digo, e se o cara quiser contratar o sistema para localizar casco e gerenciar mil carros, ele não pode? E vamos combinar que esse, eu acredito que seja um dos grandes ganhos para o gerenciador, aumentou a eficiência dele. Só que também, aí eu vejo exageros, o Michel, não vou mentir, que eu já tive em gerenciadoras recentes, inclusive, que usa software, botou lá 250, 300 veículos na base. E aí tinha 10 veículos na fila para o mesmo operador tratar o... Quanto tempo ele vai chegar no 10º, né? Então, assim, não é 30, mas também não é 300, né? Qual que é o... E eu vou pôr o outro raciocínio pra gente avaliar. E aí? Será que ele tem que tratar desse jeito o problema? Então. Com fila? Pois é. Dá pra fazer de uma vez? E eu vou mais longe, né? E se tu tiver prioridades... Porque ali, em teoria, já são as exceções que ele tá tratando. Porque já tem... Então, assim...
A gente tem mecanismos se para fazer pensar isso. autotratativa. Se o cara quiser usar, tipo, um elemento repetitivo, ele fazer uma autotratativa, o sistema vai entender, né? E se for uma exceção, ele botou uma autotratativa, ele criou um problema para ele mesmo. Pois é. Então, assim, o modelo operacional vai da inteligência de como você faz, né? A gente tem cases assim, onde o cara não trata a operação de um cliente, ele trata níveis de eventos. Então, para essa fatia grande, ele automatiza algumas coisas e gera as exceções para que alguém olhe consolidado. E aí, para essa camada de, sei lá, 50 eventos que oferecem níveis de risco diferenciado, ele distribui isso e isso cai automaticamente conforme vai ocorrendo. Então, tu não gera uma fila de espera, né? Eu posso estar tratando uma perda de sinal da transportadora A e o outro está tratando um pânico da transportadora A. Sim. Entende? Em duas estações separadas. E aí? Começa a mudar um pouco, né? Tu começa a criar eficiências de outra forma no negócio. A que eu fui tinha essa ideologia. O ponto é que tava excessivo. Ainda assim, tava excessivo, porque a gente já tava na questão das exceções, e aí é aquela exceção que o cara já tem que começar as ligações, fazer os acionamentos e tal, não sei o quê. Só que tinha uma fila ali disso. Esse que foi meu... Beleza, você tem um software de integrador. E aí eu não tô botando a culpa na integração. Aí é a gestão da central ali, entendeu? Eu nessa parte, né? Fora a parte que eu acordo muito cedo, mas eu consigo ir dormir bem, eu tiro a pestana de boa. Porque assim, prometer na venda que vai reduzir custo é uma coisa que a gente não faz. Porque reduzir custo, a que preço? Né? Então, assim, a consciência de que a ferramenta está ali para auxiliar, ela é aumentar clara. a eficiência, né? A garantia de não ter o cara dizendo que não quis fazer e não aconteceu. E assim, quando não acontece, gera ruptura em vários lugares, né? A companhia vai discutir o que faz, o cara estava pagando seguro há 2 anos. E agora tem uma falha operacional e tem uma falha do motorista, por exemplo. E aí? O risco de perder o cliente de longa data, o risco de entrar numa discussão, o nível de insatisfação ninguém mede. A gente está sempre atrás de melhorar isso, né? Então, acho que nem para a companhia, nem para a gerenciadora, nem para a transportadora, nem para a ferramenta de integração. É bom. Então, criar meios de melhorar e otimizar, eu acho que... Outra coisa, assim, quando a gente começa a olhar para frente, em comportamento, e é para onde a gente vai, né? Qual que é a ideia do produto? É olhar o comportamental, né? Para que a gente tome ação no decorrer do processo, né? Porque a gente não tem que discutir sinistro, ter antecipação, aí onde eu vejo uma IA bem utilizada. É onde a gente está vendo, onde a gente está olhando. Onde pode dar problema aqui, onde tem que resolver. Quais são fatores para a gente ter desafio contínuo, né? uma predição assertiva. Isso. Olhar para aquilo, beleza, esse comportamento vai dar em sinistro. Isso. Tá? Em vez de eu ter uma janela de 1000, eu já subi para um nível onde a estatística me leva a crer, né? E aí eu te pergunto, qual é o operador que consegue fazer isso, né, com uma base de informação daqui a pouco de 300 caminhões de um cliente. Nossa, num tempo efetivo. É loucura isso. Então, pensa que um sistema, ele veio para ajudar. Se você conseguir analisar os casos desse tipo de ocorrência num curto espaço de segundos e você colocar aquela viagem num patamar de alto risco, qual é o olhar que você vai ter? Agora não tem mais o operador, ele está no supervisor, porque eu estou predizendo que aquilo vai virar um sinistro. Isso. Teve essa ocorrência, cheirinho de problema. Então, eu acho que... Como que você faz isso na tecnologia? Fala pra mim. Configurando. Não, como você faz isso na tecnologia, no rastreador hoje. Não faz. Talvez você faça em alguma. A tecnologia também tem que evoluir também, eles estão evoluindo pra caramba. Né? Os parceiros todos, tá todo mundo trabalhando. Agora, beleza. E como que você faz isso pro cara que tem 10 tecnologia? Aí talvez... Mas isso não é bizarro, o cara ter 10? Por que o cara não concentra em uma? Mas Desculpa, aí, não sei. E aí, pega mas aí dá um pau em uma, o que acontece? Aí pega ele para o uma contingência. Mas precisa ter 10? Não precisa, Japa. Mas às vezes o cara trabalha só com autônomo. Cada autônomo que chega com uma. Tá. Né? E assim, o cara... Tem razão. Pô, tá doideira. O cara tá preocupado com a carga, ele é um embarcador. Não interessa, né? Ele vai dizer, dessas 10, qualquer uma rastreia. O embarcador, ele contrata mais de 50 transportadores diferentes, cada um com a sua tecnologia. Como é que você faz? Vai ter como isso. Você resolve? Vai ter isso. Não tem um padrão, assim, que daria pra... Tipo assim, sabe aqueles assim, tipo um plug cabe pra vários tipos de TV. É o mesmo, tipo...
Mas isso é o que a gente estava de marca comentando diferente. agora aqui, de HDMI. você... eu acho que isso... Eu fiz o comentário focado na nossa área de integradores, né? Vamos falar assim, é bem legal a gente falar que integrador e tecnologia São coisas... possam ter universos um diferentes. padrão técnico. Uhum. Entende? Tipo, o que eu aceito de fato? Aquela história da mensagem livre da macro. Legal, por que eu tenho que ler a mensagem livre? Porque o cara erra. E aí, quando errar, eu tenho que ler. Entendeu? Se assim Perfeito. tiver configurado. Mas, e se eu entregar isso já na tecnologia? Meu ponto é qual que é a tratativa que eu dou pra isso. Esse é o ponto, que às vezes eu considero que se peca, né? Ô, Michel, até pra gente encaminhar aqui, e esse momento NSTech, cara? Como é que foi pra você? Boa, conta mais aí. Respondi uma parte já, né? Então, Aham. assim, cyber, como que a gente olhava pra cyber? A gente olhava pra cyber com um olhar acadêmico. E aí começava a fazer implementações de coisas que são padrões. Como que a gente olha hoje, depois da NSTech pra cyber? A gente tem uma equipe de cyber que bota um analisador dentro da plataforma e diz, cara, você tem uma média boa aqui, meu. Mas olha aqui, ó, são 11 itens que são críticos. O vulnerável aqui, Você aqui, tem ali. um PHP na versão sei lá o quê, e você tem que atualizar um pacote nele. Aí, pô, atualizou o pacote, 5 itens críticos sumiram. Como assim? O cara tem um analisador, bicho. Eu não tinha Isso ajudou bastante. Eu não tinha equipe só para cyber. Eu tinha um desenvolvedor que conhecia mais de cyber, tinha um maluco do CEO lá, Michel, que conhecia segurança, falava com o diretor Francisco lá e vamos ver essa aqui que é uma preocupação hoje em dia. Né? Vamos hospedar aqui porque tem certificação 27.000, ISO 27.000, né? Nessa nuvem. Uhum. Então, assim, como que a gente olha hoje? Então, muita coisa técnica, né? Procedimento, coisa que a gente está conseguindo fazer, né? Buscar satisfação, melhorar processo, né? Troço mais profissional. A gente, como eu falei no início, né? A gente era 5 sócios maluco querendo fazer um negócio, né? Que a gente achava que tinha mercado e saiu atrás da ideia para realizar, né? Como que a gente vê hoje? Profissional. A gente vê coisa profissional, né? Como é que eu trabalho com a satisfação? Como é que eu me foco em ser mais sustentável? Hoje tem uma governança mais clara, aí que né? Tá, né, cara? Da Até hora. a parte numeral, né? Pô, imagina assim, você atende X empresas desse segmento, né? E agora você some porque você administrou mal. Pois é, Caraca. pois é. E aí, velho? Legal, cara. É tipo... Você deixa muita gente na mão, né? Você deixa muita gente na mão. Então, esse tipo de coisa, assim, a gente já vinha numa tocada... 2018, a gente teve um grupo português que veio somar no time, né? Ah, verdade, é Isso. verdade. Eu lembrei agora, é verdade. Foi um primeiro ensaio, né? A tráfegos. Com a tráfegos. Ah. E aí, depois, a gente encontrou o Vascão aí com o projeto 10 da NSTech, que a gente faz parte hoje aí, tá? Ô, Michel. Então, assim, a gente sente isso bem mais Legal. técnico, bem mais profissional, e isso, eu acho, né, do meu ponto de vista, tende a trazer benefício, né? Compartilhar serviço, entendeu? Então, E é uma que- plataforma aberta, a Tráfegos continua focada no que ela faz, né? Tem gerenciadora de risco, você tem cliente gerenciador de risco. Beleza, eu não vendo gerenciamento de risco. Eu não e isso do comportamento da Tráfegos, e todos os clientes sabem, a gente preza muito, né? O cara foi lá, gostou do sistema, mas está trocando de gerenciadora. Eu pergunto para eles, e aí, você já trocou de gerenciadora? Não troquei, mas eu quero o sistema. Eu falei, então troca, meu, porque enquanto você tiver cliente do meu cliente, tem um fator aqui que é ético. Né? A gente sempre pensou assim, continua pensando assim. Legal, cara. Então, vem da índole. Por que a gente na nossa... Isso gerou um medo no mercado, né? Claro, Os seus clientes principais ali, eu não sei qual que é o percentual, mas eu acredito que sejam gerenciadoras. E quando você entra para um grupo que tem lá 3 gerenciadoras, eles ficaram vai tomar meus receosos. clientes. Não vou nada. Que mensagem que você deixa pra esses caras aí, o que ficaram Olha, com esse medo? Vamos lá, a gente fez a primeira live, acho que foi na primeira ou segunda semana depois da fusão, né? E a gente tá aí 14 meses depois da fusão, e a gente continua ampliando o cenário de empresas de gerenciamento de risco. Né? Isso fala muito por si, né? Qual é a mudança de comportamento, qual é a dúvida que o cara que é cliente hoje tem, né? A gente tem clientes aí há 9, 10 anos do mesma plataforma, né? Acho que vai muito de como o cliente vê o Só posicionamento. fala mais um pouquinho isso. Como que o cliente vê o posicionamento, né, da gente e a atuação, né?
A gente é focado no que faz e continua focado. A gente tem uma puta autonomia de trabalho, né? Troca experiência, né? Porque as empresas hoje que fazem parte do grupo, elas são bem experientes, elas passaram por muitos pedregulhos, né? Uhum. A gente conversou com ele. Pega uma Open, pega uma Boni, uma Brasil Whisky, todos têm dores de barrigas parecidas e muitos têm dores de barrigas diferentes, né? Essa troca tá sendo bem legal, né? Até agregar mais no produto. Porque você não faz tal coisa. Legal. Né? Aqui nesse sistema, né? Aqui no rastrear da Open tem tal coisa e foi bem legal. A gente está começando, por exemplo, integração de evento para a URA. Olha só. Pô, legal, né? Fazer checklist na URA. Então, a URA liga pro seu Pedro, motorista, e diz: e aí, seu Pedro, o senhor pode fazer o checklist agora? Não, eu posso ligar daqui a 5 minutos. Pô, você já pensou a velocidade que dá isso? Uma troca de experiência que a gente teve com a Open. Legal. Né? Então, que a gente deve evoluir pro produto para o nosso parceiro ganhar. Olha aí. Porque ele ganha produtividade. E aí, onde é que ele está perdendo? A gente continua focado nisso. Né? Outra coisa, assim, produtos que a gente... agora a gente vai botar de forma simultânea módulo de sinistro, para que o cara possa fazer parte e retroalimentar a informação. Porque, 150 quilômetros do Rio de Janeiro, você tem esse comportamento. 150 quilômetros de São Paulo, você tem esse comportamento. Beleza, mas no quilômetro 37 da Anguera você não tem. E aí? Teve 80 tentativas no último semestre. Você não vai fazer nada com aquele quilômetro? Onde é que está essa informação? Ela está em 3 tentativas no interior de São Paulo, em 8 tentativas em Curitiba. E aí, o cara quer fazer parte disso? Ele quer somar e quer usufruir? É opcional, vai ser opcional. O cara quer fazer parte de um conjunto que vai trazer um puta benefício. E aí? E a companhia? A companhia vai olhar para aquele olhar e dizer: aqui na Regis a gente vai ter que se preocupar mais. Porque olha só esse mapa térmico. Olha o que está acontecendo. Então, um foco totalmente amplo, né? Tipo, em somar. Né? A gente não tá vendo perda. Né? A gente não tá ali para tirar. Porque, vamos lá, né? Mercado do gerenciamento de risco rastreia os mesmos caras. Claro. Né? Surge uma empresa nova, outra e tal, uma fecha, né? Mas hoje tá carregando aqui, amanhã ali. Carrega lá, amanhã carrega lá e tal. Assim, o cliente é do cara hoje, amanhã ele faz viagem pro terceiro. Isso. Legal. E aí, onde a Tráfegos começou? A pergunta que eu fiz pros clientes no início, né? Depois da fusão. Onde a Tráfegos começou? Atendendo o concorrente. A Tráfegos começou num core para atender concorrente. E qual foi o cara que teve o dado, que teve o cliente trocado porque tinha tráfegos? Entendeu? A parte do comportamento. Então, a gente sempre atendeu o concorrente. E aí? Por que a gente continua atendendo o concorrente? Pelo perfil da empresa, entende? Pelo perfil do diretor, né? Dos diretores. E a confiança também, a marca da Tráfegos. Eu também, atendo lá. Às vezes o cara tem o software na retaguarda e tem o site dele. Entendeu? Legal, cara. Então, assim... É da nossa prática, né, da nossa cultura, atender concorrentes, né? Então a gente fortalece, às vezes tem até umas coisas engraçadas, assim. O cara é cliente de um cliente, né, nosso, e aí ele diz: não dá para tirar a base de dados, o cara fez um baita trabalho na base de mapas aqui das favelas, e aí eu tô saindo, mas eu vou para um outro que tem tráfegos. Eu digo: cara, você quer o telefone do diretor lá? Se ele me autorizar, eu faço. É entre vocês aí, eu não me meto. Né? Seu mercado, seu negócio. Se você pedir o cara autorizar, simples. Você pedir autorizar, porque assim, tem lei de software. Você quer testar, você quer ir para outro fornecedor. Tá aqui seus dados, vou exportar eles. Você importa lá e vai ser feliz, né, meu? Então, assim, dentro do correto, né? Do justo e perfeito, né? Legal. Então... Show. Obrigado, Michel. Super Curtiu o papo aí, Michel? Passou rápido, né? Passa, cara. Passou rápido. Legal pra caramba. Valeu aí, obrigado por ter vindo aqui pra falar com a gente. Obrigado por apoiar o projeto. Obrigado, aqui. foi um prazer enorme, hein? Muito bom. Muito bom mesmo. Obrigado. Valeu. Show de bola. É isso aí, galera. Recados finais aí, reforçando novamente, se vocês querem ajudar a contribuir o canal, tem a questão, né, que vocês podem contribuir entrando em contato com o Valeu Demais e Superchat e tal. Deixar aquele like lá, curtir esse vídeo aqui do Michel. Puta vídeo legal, pelo menos pra mim que não tinha a questão do GR assim no foco, foi muito esclarecedor. O cara manja muito, eu não sabia nem que era integrador.
Fiquei sabendo hoje de uma forma Você mais conseguiu profunda. entender, né? Ficou É. show. É, cara. Então, Legal. assim, galera, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês puderem. É conhecimento na veia. Acho que é importante pro nosso mercado. É importante para que todo mundo saiba o que acontece. Não é só gerenciadora, não é só seguradora, corretora. Você Tem muita gente ali, tem tem muita uma gente cadeia, né? Exato, que faz parte, é uma peça fundamental desse quebra-cabeça que a gente tem no transporte. Boa. Isso aí, É isso aí, pessoal. Bom. Lembrando, o Insurecast é um projeto pessoal meu e do Rodrigo. Qualquer coisa que falamos aqui não tem nada a ver com as empresas que a gente trabalha ou que eventualmente tenhamos trabalhado. Combinado? É isso aí. Michel, mais uma vez, muito obrigado por ter vindo aqui. Obrigadão. Espero poder contar com você aí mais vezes. Tá aí, o que precisar. E vamos que vamos. Parceria. Valeu. Valeu, pessoal. Um abraço. Valeu. Beijo, abraço. Valeu.